Se você compra Bitcoin e segura, eu tenho péssimas notícias para você. Você sempre está numa montanha russa de sentimentos, e uma hora você acha que você está rico, em outro momento você acha que está pobre. E esse vídeo aqui não tem como objetivo cagar regra para você e te dizer que você tem que vender seus Bitcoins, o que eu nem acho que faça sentido, porque eu sou um grande fã e entusiasta do Bitcoin. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar uma solução pouco falada que te permite monetizar as altas e baixas do mercado cripto, principalmente no Bitcoin por si só, e ganhar dinheiro na alta e na baixa, se protegendo das grandes pernadas de baixa, que a gente sabe que surpreende, pega de surpresa, puxando o tapete de muitos influenciadores e de muitos investidores alavancados. Isso aqui serve justamente para você monetizar, para você ter uma fonte de renda, e é exatamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Se você não me conhece, prazer, eu sou Vinícius Penino, trader profissional. Eu comecei a operar no mercado cripto lá em 2019 para 2020, onde eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, e eu comecei a operar de fato em 2021, quando eu consegui pegar aquela movimentação de alta do Bitcoin e transformar meus R$ 400, que era o dinheiro que eu tinha juntado na época, em 2.800. E aquela primeira pernada me permitiu entender que o mercado tinha um potencial de transformar minha vida, e desde então eu nunca mais parei de operar. Passei por momentos difíceis, mas com certeza por muitos momentos bons o suficiente para me fazer viver esse mercado e transformar a minha vida e me permitir viver disso. Então, esse aqui é o gráfico do Bitcoin. E muita gente, muitos influenciadores, gostam de vender a narrativa de que o mercado se move em ciclos e gostam de enfiar um monte de narrativa goela abaixo. Quais são essas narrativas? A narrativa, por exemplo, da eleição do Trump, que propulsionou essa pernada de alta, e muito influenciador dizia que o alvo do Bitcoin era em US$ 150 mil. E pasme, eu também achava que ele poderia buscar lá. Só que eu não estava 100% comprado nisso, porque eu tenho um sistema, um operacional, que me permite ganhar dinheiro estando certo ou errado, porque estatisticamente isso vai dar certo alguma hora. Ou seja, ao invés de ficar tentando prever qual vai ser o ciclo que o mercado vai movimentar, qual vai ser a altcoin que vai subir dessa vez, ou quando vai ser a nova onda das meme coins e qual moeda vai explodir 1000% em uma hora, e ao invés de ficar me perdendo em narrativa de regulamentação, de eleição, de Elon Musk e essas coisas, eu foco única e exclusivamente no gráfico. Porque eu sei que a narrativa, ela sempre vai ser traduzida em uma movimentação no gráfico. E isso é o que eu ensino, inclusive, aqui no meu canal. Inclusive, fica aí o convite para você se inscrever e começar a aprender sobre o Smart Money e sobre a minha leitura. Porque eu não uso nenhum indicador, tá? E eu não quero aqui tentar trazer uma visão soberba de que eu sou foda porque eu não uso nenhum indicador, tá? Cada um vai usar a leitura que quiser. Todo trader, todo guru de mercado financeiro que chega aqui cagando regra, falando que ele é muito foda e que ninguém presta, você pode ter certeza que ele vai quebrar cedo ou tarde. Porque o mercado financeiro ele não tem espaço para quem é babaca e para quem é soberbo e arrogante. Por que que eu digo isso? Porque eu já fui soberbo e arrogante e eu quase quebrei justamente porque eu era soberbo e arrogante. Então, você percebe esses dois trades aqui do Bitcoin. Esse aqui eu entrei 100x, na época eu transformei US$ 150 em mais de R$ 12.000, tá? Ou seja, eu transformei mais de US$ 150, ou o quê? R$ 700. Então eu fiz mais de 10, 20 vezes o meu risco nessa operação. E essa segunda operação aqui foi nessa última pernada de alta aí do mercado cripto, principalmente por conta da eleição do Donald Trump, que me permitiu transformar R$ 10.000 em mais de 30 mil, tá? Eu cheguei a bater mais de 32 mil, só que acabei devolvendo um pouco, porque é assim que o mercado funciona. Você vai perder pouco, ganhar grande, e no meio disso tudo, você nunca vai estar 100% feliz, porque você queria ter ganhado mais, e quando você perde, você queria não ter perdido. Então, o mercado financeiro não é para você ser feliz, é para você ser lucrativo e ter um sistema que te faça acreditar que no médio e longo prazo você vai conseguir ser consistente. Dito isso, você consegue perceber aqui no gráfico diário que o próprio Bitcoin faz essas movimentações seguindo um padrão. E eu vou explicar essa última entrada justamente a partir do meu modelo operacional. Você percebe que o mercado tinha feito aqui essa pernada de alta lá em fevereiro de 2024, há mais de um ano atrás, e ele fez aqui o que a gente chama de redistribuição, que é o quê? Quando o mercado fica acumulando e mitigando a pernada. O que isso significa? Ele subiu muito rápido, ele subiu de elevador e daí ele vai descendo de escada para capturar a liquidez. É como se tivesse subido de elevador e ele esqueceu o carregador da bateria lá embaixo. Então, o que que ele faz? Ao invés de descer de elevador, ele vai subindo de escada para pegar a energia que está no meio do caminho. É como se fosse uma analogia como essa, como se ele tivesse que buscar o combustível. A teoria de Wyckoff explica isso, né? A teoria de causa e efeito e tudo mais explica essa leitura e explica por que que o mercado segue essa movimentação de alta depois de redistribuição, ou de baixa depois de redistribuição. Isso é completamente comum. E eu gosto de chamar isso de um delivery, que eu gosto de apelidar de Acumandis. Acumulação, manipulação, ou seja, a gente veio aqui buscar mínima, e distribuição. Ou seja, o mercado seguiu esses três passos. E vocês acabaram de ver exatamente o delivery que foi gerado a partir desses três passos que eu expliquei para vocês. Então, a minha leitura é basicamente entender.
máximas, mínimas, entender uma leitura de narrativa de mercado. O que que é leitura de narrativa? A gente está acumulando, manipulando ou distribuindo? Se a gente está acumulando, qual é a próxima região suscetível de manipulação? Como aconteceu aqui também, ó. Ele acumulou, manipulou e agora distribuiu. Então, o mercado sempre vai seguir essa lógica. E toda vez que eu ignorei isso, eu me quebrei. Então, máxima e mínima, narrativa e estrutura de mercado, tá? E eu vou explicar para vocês agora qual o cenário que eu vislumbro no Bitcoin, o que eu faria se eu tivesse comprado em Bitcoin, o que eu faria se eu tivesse alavancado, inclusive o próprio Michael Saylor, né, que é o CEO da MicroStrategy, uma empresa que investiu boa parte do caixa dela em Bitcoin, que inclusive é uma empresa de tecnologia, só que hoje ela é pouco falada a tecnologia, são pouco faladas as tecnologias desenvolvidas por esta, isso porque eles se tornaram um fenômeno na bolsa de valores porque a empresa subiu muito por estar muito alavancada a comprar em Bitcoin. Então, muitas operações estruturadas dele, pelo que muita gente disse por aí, estavam aí com os stops, né, com a liquidação na zona dos 80 mil dólares, e provavelmente isso teve certa influência, porque o mercado ele é um algoritmo de liquidação. O que é um algoritmo de liquidação? Ele sempre vai buscar liquidez de todos os lados. Então, não se iluda, o Bitcoin, como muita gente diz, ele tem a tendência de alta no longo prazo? Sim, mas antes dessa tendência de alta acontecer, ele vai fazer o passo que todo mercado faz, que é gerar medo. Primeiro, passo zero, né? Ganância. Ou seja, o mercado está aqui em 108 mil dólares. Aí você vê uma mãe falei vendendo curso de como ganhar dinheiro com Bitcoin. Você vê um monte de narrativa rolando na internet. Isso é normal. Aí depois vem o medo, que é quando o mercado começa a devolver. Dois, vem a desconfiança. Ou seja, todo mundo começa a falar: pô, será que o Bitcoin é aquilo tudo mesmo? Será que o Bitcoin de fato tem futuro? Será que o Bitcoin não era golpe? Depois vem ele ressuscitando, renascendo das cinzas e fazendo tudo aquilo que a gente já está careca de ver o Bitcoin fazer. Por quê? Porque o mercado segue ciclos. E esses ciclos, eles só refletem a ignorância comportamental humana. E eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou sobre-humano, não. Eu sou um ser humano e eu, inclusive, cometo muitos erros no mercado. Eu só estou explicando para vocês que isso aqui vai seguir uma lógica. E essa lógica vai acontecer para sempre. Desde que o mundo é mundo foi assim, e desde que o mundo vai ser, continuar sendo mundo, vai continuar sendo assim. Então, o que o mercado está fazendo aqui é só uma mitigação. A gente fez essa pernada de alta e agora a gente acabou de fazer uma captura nos 50%. Por quê? Porque eu divido o mercado em duas zonas. Entre os 50 e o zero, a gente tem a zona de prêmio e aqui para baixo a gente tem a zona de desconto. O que isso significa? A minha ideia é procurar sempre por vendas aqui em cima e por compras aqui embaixo. Então, se o meu viés de longo prazo, de médio prazo é de alta, o que procuro fazer? É procurar por entradas que confluam, que tenham algum tipo de influência desses tempos gráficos maiores, como o diário, e que eu consiga fazer uma entrada bonita no de uma hora, no de 15 minutos, ou o que seja. Ou seja, o que eu faria aqui no Bitcoin agora? Ponto de entrada número 1, 50% de FIBO. Ele já tocou 50% da pernada e já rodou uma reação, inclusive eu desenhei uma compra. Caso ele caia mais, qual seria o meu próximo alvo? Eu procuraria por essas mínimas aqui, que eu acredito que possam ser regiões aí de oferta compradora e de possível reversão. Então, eu procuraria por compras ou aqui onde a gente está, nos 50%, ou dois mínimas, ou três também essas mínimas aqui. Dito isso, o que a gente faz? A gente terminou a leitura no gráfico diário, percebeu que a gente está sim numa tendência de alta e que é natural essa devolução. Ah, Vini, você teria vendido Bitcoin? Sim, eu não consegui vender, porque na minha leitura a gente ainda não conseguiu uma execução muito bonita. Porque você percebe que no de uma hora o mercado foi caindo muito devagar, ou seja, ele não fez uma porrada lá em cima para a gente conseguir pegar uma reversão como eu gosto mesmo na pedra. Então, eu só conseguiria ter vendido se eu tivesse vendido aqui, o que é muito pouco provável e pouco prático, né? Porque é difícil demais você conseguir uma execução tão perfeita assim. Então, existe o real e existe o possível. O real, o ideal é quando a gente quer pegar uma entrada perfeita, que é a reversão e tudo mais, mas o possível é a gente conseguir refinar nos time frames menores para conseguir executar uma entrada bacana. E a gente vem aqui no gráfico de uma hora e percebe exatamente isso. O mercado estava acumulando e manipulou aqui em cima e fez a distribuição para baixo. Ué, Vini, mas como você define isso? É simples, eu não consigo definir. Porque também poderia muito bem ter manipulado aqui e feito uma pernada de alta. Então, o mercado também é sobre incertezas. Eu não quero que você ache que essa aqui é uma estratégia milagrosa. Porque quem tem o mínimo de experiência sabe que não existe estratégia milagrosa. Existe um operacional que seja minimamente viável de você ler o gráfico, como é o SMC, ou seja, um operacional que você consiga engolir, ou seja, você consiga ler o preço, entender o que vai acontecer e conseguir bolar os teus cenários.
E o mais importante, até mais do que isso, é você ter um emocional forte. Por quê? Se você é o cara que tá desesperado por dinheiro e precisa tirar dinheiro do mercado para ontem, você pode ter certeza, cara. Tu vai ficar comprando o mínimo e vendendo o topo e vai ficar quebrando a cara para tentar entender o que vai acontecer. Então, o mercado fez essa distribuição de uma forma magistral e fez um movimento lindo, tá? Tanto que agora a gente fez a captura nos 50% e eu particularmente desenho aqui eventuais compras nessa região aqui para eu conseguir comprar e pegar uma continuidade de alta que eu acredito ser iminente. Eu acredito que o mercado precisa agora ter uma reação compradora, nem que seja para testar os 50%. Mas na minha leitura, isso aqui é uma reprecificação, ou seja, o mercado devolvendo parte daquela expectativa que foi criada junto com a eleição do Trump. Agora a gente mitiga essa pernada e logo depois reensaia uma pernada de alta. Ou seja, provavelmente vai surgir outra narrativa como o SBR, né? Que é Strategic Bitcoin Reserve. Basicamente, os Estados Unidos, principalmente liderados pelo presidente Donald Trump, querem fazer uma estratégia, uma reserva estratégica de Bitcoin para o governo americano. E eu acredito que essa narrativa possa impulsionar aí uma nova pernada de alta. Detalhe, eu não dependo nada disso para ganhar dinheiro. Só que eu reúno possíveis cenários e eu entendo a importância da notícia para ser a gota d'água, o estopim para essas movimentações. Já nas altcoins, inclusive tem aqui dois stops desenhados em Ethereum de operações que eu não abri, tá? Eu só desenhei. Nas altcoins, eu tenho um cenário um pouquinho mais pessimista, porque eu acredito que elas reagiram muito mal ao último ciclo e acredito que a gente pode ver uma pernada um pouquinho maior de baixa, de repente uma captura mais para baixo. Mas o que eu quero que vocês entendam, e o grande aprendizado que eu quero que você carregue desse vídeo, é que não necessariamente por você gostar do mercado cripto, por você operar Bitcoin, ou por você ser um investidor de longo prazo de Bitcoin, não significa que você tenha que ficar à deriva no mercado. Não significa que você não possa monetizar outros movimentos. E o objetivo desse vídeo foi esclarecer para você e criar um novo horizonte de oportunidades que pode transformar a tua vida e te permitir ter uma renda recorrente através do mercado, porque é isso que eu faço, inclusive faço publicamente com os meus alunos há mais de 3 anos, operando publicamente. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Olhe os links na descrição, porque sempre tem coisa interessante, materiais gratuitos para você aprender mais sobre o mercado. Deixe teu like, deixe o teu comentário, a tua opinião sobre o que você acha que vai acontecer com o mercado financeiro nos próximos meses, principalmente o mercado cripto, e se inscreve no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima.